Bem-vindos a mais uma edição de Geekverso, o seu programa de novidades e opinião do universo geek. E galera, hoje eu quero falar com vocês sobre o mais novo episódio de, sinceramente, a melhor série de Star Wars desde Mandaloriano. Mas para ser bem sincero, para mim ela já tá no mesmo nível, se não tiver passado o Mandaloriano. Andor, que teve um episódio sensacional, que pode ter parecido lento, mas é muito importante para a conclusão, para a continuação, para a construção da história. Eu queria falar construção, aí falei continuação, mas a construção da história. Então hoje, galera, vamos falar mais um pouquinho o que aconteceu nesse episódio, por que ele é tão importante assim e por que muita gente achou esse episódio lento nesse momento. NoPin, o programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos, reduzindo a latência, o MS dos seus MMOs e agora também aumentando o seu FPS, além de deixar você jogar jogos com IP-Block do mundo inteiro. Teste 7 dias gratuitamente e pague 30% mais barato. Link na descrição desse vídeo e use o cupom LORDMOS. Galera, para quem não está acompanhando, a Disney Plus lançou uma nova série Star Wars chamada Andor, que conta a história do Cassian Andor, que é aquele espião que a gente vê lá no Rogue One. E apesar dessa série não ter sido pedida pelos fãs, não ter gerado muito hype, até agora ela tem se mostrado uma série fenomenal. Sinceramente, junto com o Mandaloriano, são as melhores coisas que a Disney Plus já fez até agora. É melhor que qualquer série da Marvel, é melhor que muita série que tem por aí, de 95% das séries DC, principalmente por dois aspectos. Ele tem um roteiro maravilhoso e, segundo, ele constrói um mundo que há muito tempo a gente quer ver. Se você quer conhecer um pouquinho mais da série, eu tenho um vídeo aqui falando sobre os outros episódios. Mas o que acontece nesse oitavo episódio? Galera, esse oitavo episódio é só construção de personagem, construção de história. O que isso quer dizer? Porque eu tenho certeza que algumas pessoas vão achar o episódio lento, e eu entendo. Hoje em dia, a gente está acostumado com o mundo ele ser muito rápido, de ser tudo muito corrido. Inclusive cinema, inclusive séries. Porque na maioria das vezes, muitas séries que vão para a TV, até para o serviço de streamer, se ela não consegue te capturar nos 3, 4 primeiros episódios, não adianta, as pessoas não vão assistir. Não é como antigamente, que você entrava na TV e a série ficava 10 episódios, você não tinha muita coisa para ver além daquilo, e podia começar um pouquinho mais lento e depois você entender, depois você se apaixonar pela série. Muitas séries começou ruim e só cresce depois. Hoje em dia, infelizmente, isso é impossível. Você tem que cativar logo de cara, senão dá tudo errado. Existe uma diferença entre uma série ser ruim, ser chata, e uma série ter momentos de calmaria. E eu acho que isso que é importante. Esse episódio não tem nada de lento. Esse episódio é apenas um momento de calmaria. Porque também não adianta você ter uma série que todo episódio tem pancadaria, todo episódio tem tiro, todo episódio tem expansão. Tipo os filmes do Michael Bay do Transformers, né? A cada 10 minutos tem que ter uma explosão na tela, né? Brincadeiras à parte, eu odeio Michael Bay. Mas muitas séries também tem um pouco dessa toada. Sempre tem que estar acontecendo alguma coisa, sempre a tela tem que estar explodindo, senão o espectador não vai prestar atenção. Só que isso tem um problema, que quando você tem muita ação, quando você tem muita explosão, quando você tem muita emoção, no momento que você precisa realmente emocionar o público, você não consegue, porque o público, 20 vezes o herói quase morreu e ele nunca morreu. Então, você não tem muito isso. Então é muito mais importante você construir os personagens. E até um pouco trazer aqui uma série não, né? Uma trilogia de filmes muito famosas, que é o próprio Senhor dos Anéis. A trilogia do Senhor dos Anéis tem momentos de batalha excepcional. A batalha de Helm's Deep, a batalha de Minas Tirith, sabe? Todas aquelas batalhas e outras batalhas, contando quando eles encontram os orcs, os Uruk-hais, no final da Sociedade do Anel, tudo aquilo é épico. Mas aquilo só é épico por quê? Porque a gente teve momentos
deles conversando, conhecendo mais o Gandalf, conhecendo o Aragorn, conhecendo o Legolas. A amizade entre o Legolas e o Gimli só é foda porque no início eles se odiavam e você tinha os momentos mostrando que eles se odiavam. Então, quando chega naquele momento que os dois se ajudam, que os dois se respeitam, é épico por causa disso, porque você teve essa construção. E o que ele está fazendo aqui é o quê? Construindo não só o Cassian Andor, mas ele está construindo o universo. Eles estão mostrando pra gente o que é o Império. Por que, que as pessoas estão se revoltando contra o Império? Por que, que o Império é tão ruim assim? E é isso que se passa. Como é que eles tratam os prisioneiros? Como é que funcionam os bastidores? E no outro plano também, como é que esse birro de investigação, como é que ele trata as pessoas, que não trata as pessoas como seres humanos, que trata as pessoas como lixo, simplesmente porque eles têm autoridade, porque eles são do Império. Como é que a rebelião foi criada? Como é que era difícil você criar uma rebelião? Que você tinha muitos grupos políticos diferentes e que isso acontece o tempo inteiro. Quando você vai estudar rebeliões, revoluções no mundo real, você sempre vê que tem vários grupos e às vezes o que ganhou foi o que passou por cima dos outros, foi o que destruiu os outros, o que se aliou aos outros, não importa. Mas sempre tem isso tudo. E eles estão trazendo toda essa dinâmica para a série. E é por isso que é uma série tão bem construída, porque ela é crível, ela é real. Apesar de estar no mundo de fantasia, com naves espaciais, com espécies alienígenas que praticamente não aparecem, só tem humano. Dá para entender para cortar custos, né? Mas que só tem humano. Apesar disso tudo, você consegue entender como é que aqueles humanos pensam, o que eles querem fazer. E tem umas cenas que para mim são emblemáticas, que eu acho que vão ter uma conclusão no próximo episódio. Se vocês não estão percebendo, parece que eles fizeram essa série como se forem arcos de 3 episódios. Então teve aquele primeiro arco, que foi o Cassian Andor indo para o planeta, fugindo, e depois contato com o rebelde, aí ele fugiu quando ele encontrou o Lúthien, no terceiro episódio eles conseguiram fugir, e aí aqueles guardas corporativos foram derrotados. Isso foi a primeira trilogia. A segunda trilogia de episódios foi a parte do ataque, do assalto, que ele chegou no planeta, eles aprenderam no planeta, aí no terceiro episódio foi o planeta. E aqui é como se fosse o terceiro mais uma vez, em que no primeiro ele volta para o mundo real, ele tenta falar com a sua mãe, tenta falar com seus amigos, aí ele é preso, aí nesse episódio mostra como é que tá a prisão dele, e o próximo deve ser ele escapando da prisão. Vocês perceberam que esse episódio ele praticamente não fala. Cara, e eu acho isso genial. Eu gosto, já falei isso aqui várias vezes e vou repetir. Para mim, cinema é a arte do audiovisual, isso é, do som e também da imagem. Tem muitas vezes que diretores, escritores se perdem e passam o tempo inteiro explicando o que está na tela para o espectador. Não precisa, fica chato quando você tem que explicar. E tem uma corda, não, vamos ter que subir pela corda. Você não precisa explicar que a gente vai ter que subir pela corda. Tem a corda ali, eu sei que é para subir por aí, não precisa explicar tudo. Fica longo, fica chato, fica arrastado. Eu gosto quando o cinegrafista, quando o diretor, eles conseguem passar a sua história com a câmera, com o que está sendo mostrado. E o tempo inteiro você percebe o Cassian Andor, ele observando tudo. Para mim, o que deve acontecer no próximo episódio é, ele vai preparar uma fuga como? Porque ele já analisou, olha, os soldados imperiais eles usam a bota, eles só não tomam o dano quando ativam lá a eletricidade porque eles estão usando a bota. Beleza, então precisa daquela bota. Os turnos, quando a gente troca de turnos, leva X minutos até a gente chegar. O pessoal todo se comunica fazendo linguagem de sinais, eu posso usar isso. Ele não falou, mas só o olho, para onde ele está olhando, o que ele está prestando atenção, o que ele está percebendo, mostra pra gente que ele está construindo a sua fuga. É por isso que eu falei, é um episódio de construção, é um episódio para você parar e analisar, não a fala do que ele disse, mas o que ele está fazendo, para onde ele está olhando. Pode ser que no episódio seguinte não tenha nada disso, mas eu achei sensacional, tomara que seja isso. Galera, mais um episódio muito bom, apesar de não ter ação, apesar de não ter nenhum momento de explosão, de combate, mas é necessário, são essenciais esse tipo de episódio para isso, para construir o mundo, para construir os personagens, para quando tiver o momento. Para quando tiver o assalto, metade do grupo morrer, você fica assim, caraca, metade morreu, eu até gostava, simpatizava com aquele, todo mundo morreu, caramba. Porra, isso é uma série legal, tá bom? 8º episódio, continua na média,
o que é surpreendente eles continuarem com a média tão alta assim no Andor, que é normal você ter uma série que tem um episódio melhor, um episódio melhorzinho, mas eles conseguem, no mínimo, o pior episódio até agora para mim foi uma nota 8. E esse ficaria com uma nota 10 por causa desses detalhes. É claro, se esses detalhes não forem nada, na próximo episódio a gente descobre que não é nada disso, que vai explodir uma nave da rebelião, vai libertar ele, e eu imaginei demais, aí eu desço para 8 a nota, porque aí não levou para nada. Mas, muito bom, assistam. Galera, se você quer ver boas séries de Star Wars e não Obi-Wan Kenobi como foi, se você quer ver boas séries da própria Marvel e não She-Hulk, sabe? E não essas séries toscas que a Marvel tá trazendo pra gente, a gente tem que valorizar, a gente tem que apoiar essas séries que são boas. E essa série é boa. Fala pros seus amigos, divulga, que as pessoas nem estão sabendo que tá tendo essa série de Star Wars e é a melhor série de Star Wars até agora. No mesmo nível que Mandaloriano. Talvez, por ter esses núcleos de episódio, esses grupos de episódio de 3 em 3, talvez as pessoas se divirtam mais vendo como um todo. Porque aí você não vai ter essa sensação, putz, eu tô esperando pra ver o que vai acontecer, e é um episódio só de construção. Putz, mas eu queria a conclusão da história só semana que vem. Beleza, eu entendo, talvez vendo de uma vez só fique melhor. Mas até agora, ótima série, ótimo episódio, vale muito a pena, assistam Andor, 8º episódio. E semana que vem estamos aqui de volta, trazendo a conclusão desse mais um arco, porque são 12 episódios, o que dá a entender que são 4 arcos. Esse seria a conclusão do 3º ato aqui pra gente. É isso, galera. Para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando de Andor até agora? Vocês estão assistindo? Não estão assistindo? Vocês estão gostando da série? Por que vocês estão gostando? Vocês estão gostando pela ambientação? Estão gostando por mostrar o Império? Estão gostando por mostrar a rebelião? Estão gostando da história do Cassian Andor? Estão gostando mais dele ainda? Estão gostando por ser Star Wars ou vocês não estão gostando? Vocês estão achando que a série é lenta ou não tem nada a ver? Vocês entendem por que tem episódios que são assim, mais centrados, são mais calmos, porque é a calmaria antes da tempestade. Deixe comentários se vocês estão aqui embaixo, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixe comentários se vocês estão aqui embaixo, sobre o assunto Codex. Muito obrigado por assistir.